Geórgia de Iemanjá. E o Exu Sete Crânio, se é sete, é rei. Se trata de uma entidade de outra dimensão. É muito mais antigo que toda a humanidade. Antes mesmo dos dinossauros, já existia outra forma de vida. Existiam outras espécies. Quem carrega este Exu tem um dom mediúnico incrível. É capaz de trabalhar até a sétima dimensão com ele. Também é pirado da cabeça. Ele viveu dimensões superiores à nossa. É muito, muito mais antigo do que a gente possa compreender. Ele tem aí milênios e milênios de anos. Ele consegue ir até a sétima dimensão. Então aí ele entra numa linha de trevosos. Por isso que ele tem força e densidade. Mas não que ele seja uma entidade ruim. Realmente é pela sua força. Mas os seus médios geralmente vão trabalhar as limitações da dor. Nessas viagens astrais tem muita simulação da dor. Então, quando ele está incorporado, ele pode até queimar a mão, trabalha com fogo na mão, mas isso é próprio da entidade. E também não significa que vá queimar o médium. Trabalha com ciclos de vida, não somente com a morte. É porque a morte não é só física, não é só caixão. Mas geralmente é o fim do ciclo para que se dê início a um outro. Dentro desse contexto, você tem que entender o Baluaê, que hoje é responsável pelas vibrações da vida e da morte. Quem decide isso é ele. Quem carrega Exu Sete Crânios tem força para trabalhar com magia negra. Um afeiçoamento com o luciferianismo pode chegar até a cultuar entidades como a Lilith, Beelzebub. Vai ter grande afinidade com essas magias anteriores. O Sete Crânio vem de outra dimensão, então ele vai entender muito de psicofania e extraterrestres, porque na realidade ele é um. Porque ele veio de outra dimensão como historiador para conhecer a humanidade. Ele não teve uma morte física. Por isso que a morte para ele não é a morte em si, né? Se fecha uma porta e simplesmente se abre outra. Quando ele passou pela Terra, ele estava muito superior à humanidade, que ele só se compactou. Geralmente os seus médios acabam sofrendo com essa instabilidade, porque eles têm mudanças muito radicais na sua vida. Términos de relacionamento, mudança de cidade, de casa, de país. É muito difícil que eles consigam uma estabilidade na vida. Seus médiums buscam muito palavras diferentes, procuram isso em outras línguas e têm grande afinidade com músicas estrangeiras. O Exu Sete Crânio também cobra muito de seus médiums para que entendam outras linguagens, mínimo 7. Médiums desse Exu podem vir a usar drogas pelas vibrações densas, mas isso não quer dizer que ele quer que você use drogas, muito pelo contrário. Ele quer que você conheça, que você entenda, mas pelos estudos. Nunca nenhuma entidade vai querer que o seu filho use drogas, né? Tem que se atentar muito e cuidar disso. Ele viveu dimensões trabalhando na vida terrena. Quando passou por aqui, ele usava poucas roupas. A sensibilidade dele de frio e calor é muito diferente. Os médiums homens desse Exu, você pode ver, vai estar um frio de doer, de lascar, eles vão estar de calção. Eles têm muita variação de temperatura no seu corpo. Ele viveu milhões de anos, por isso que ele é muito velho e é difícil que a gente consiga ter uma maior compreensão. Como o processo de evolução dele é muito grande, para que a gente pudesse alcançar pelo menos um pouco disso, nós teríamos que viver pelo menos 300 anos. Para alcançar somente um pouquinho da evolução que ele tem. Realmente é algo assim fora do comum, ele é muito antigo. A questão das línguas. Quanto mais línguas você entende, então mais fácil você consegue compreendê-lo. Se você soubesse, por exemplo, todas as línguas para você entender uma linguagem extraterrestre, nossa, seria como falar o português ou qualquer outra língua. O que importa é a essência desse Exu é que ele era um grande historiador, né, vindo de outra dimensão para sondar a humanidade. E é por isso que ele marcava o seu corpo. Fazia marcas com algo quente ou com fogo. Porque ele começou a ver que quando ele pulava de uma dimensão para outra pelas fendas no espaço,
ele conseguia levar esses registros junto com ele. Então, ele se marcava com o propósito de conseguir se lembrar, né, a fim de registrar as coisas que ele via aqui na humanidade. Depois que a gente entende o porquê das tatuagens, de sangrar o corpo e da tinta. Mas para isso teríamos que entrar em uma questão mais a fundo do ramo de tatuagem. Ele seria uma psicofania, realmente um extraterrestre, por vir de outras dimensões. Mas geralmente quando ele se apresenta aos seus médiuns, ou vocês vão ver ele com o capuz todo preto, porque se você visse ele como realmente é, seria muito assustador. Quanto mais evoluído você é, mais bonito você vai vê-lo. E quanto mais você decai no seu grau de evolução, mais feio você vai enxergá-lo. Para entenderem melhor a história dos caveiras, assistam os outros vídeos dessa playlist. Tem história de quase todos da linhagem.